lá, começou. Bom, boa noite novamente aí para vocês, gente. Vamos abrir aqui a gravação e dando sequência à aula anterior, que o tema é audiências e a citação e intimação das partes. Inicialmente com a citação e intimação e prosseguindo aí com a audiência. Então, deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, iniciar compartilhamento. Já está aparecendo para vocês a tela? Tá. Tá, para mim tá. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Então, vamos lá. Aqui, no primeiro momento, é o que a gente apresenta aqui, das citações e intimações, porque são os artigos logo após a aula da semana passada, que a gente apresentou a aula passada, a distribuição da ação. A gente não poderia pular o pedido, né, que a gente trabalhou, o último, acho que era o pedido, que vem falando sobre os pedidos da inicial, que a gente trabalhou na aula retrasada, e aí a gente, na aula passada, trabalhamos com a distribuição. Aqueles que não puderam participar, nós já deixamos lá no canal gravada a aula. E aí, agora, você distribuiu a ação. O que vai acontecer depois que você distribui a ação? A outra parte, ela tem que ser chamada ao processo, né? Ela é convidada a comparecer ao processo, e aí vem o artigo 18 que fala exatamente disso. Como que ela é chamada ao processo no juizado civil? Eu vou falar aqui, o Léo depois retrata aí em Brasília. Inicialmente, ela é chamada por via R, ou seja, é expedida uma notificação via correio para que o réu compareça à audiência, tá? Então, o inciso 1, ele fala exatamente sobre isso, e aí o inciso 2, ele fala, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, ela é dada como obrigatoriamente identificada. Então, chegou numa empresa, entregou ao recepcionista ou ao porteiro, é dado como a parte foi citada, chamada, né, a comparecer ao processo, através da citação. Sendo necessário por oficial de justiça, tá? Independente de mandados ou carta precatória. O terceiro inciso, que é o oficial de justiça, ele realmente só é utilizado quando não consegue intimação via postal. Por que inicialmente começa com a via postal? Porque é menos onerosa para o judiciário. E aí deixa para utilizar o oficial de justiça quando realmente não consegue a intimação por via de AR, tá? E o que a peça, a parte, né, a parte ré, que vai ser convidada a comparecer ao processo e na própria audiência, o que ela vai receber? A citação conterá, né, a cópia da petição inicial, dia e horário do comparecimento, e as advertências, se não comparecer, que os fatos poderão ser julgados verdadeiros. Então, assim, esse ponto aqui, o que eu gosto de retratar com vocês? As pessoas, muitas das vezes, têm o entendimento que o réu não compareceu à audiência. Vamos dar um exemplo. Não compareceu, ocorre a revelia, que é a ausência de contestação, ausência de defesa. Em regra, os fatos apresentados na inicial é tido como verdadeiros. Contudo, o juiz, ele vai fazer uma análise de ponderação. Ele não vai chegar lá e conceder todos os seus pedidos. Vamos dar um exemplo. Você está fazendo um pedido exorbitante aí de 50 mil reais de dano morais, alegando alguma coisa exorbitante como pedido. O juiz não vai conceder esse pedido que ele veja que seja exorbitante, mesmo que não haja a manifestação da parte ré no processo. Então, assim, é muito importante que o juiz, ele vai julgar o processo de acordo com a veracidade das alegações iniciais. Então, prova documental é importante, porque se não tem manifestação do réu, vai ter a revelia, e o que você está argumentando de uma forma plausível e razoável vai ser acolhido pelo juiz. Observação, não cabe no juizado, citação por edital. Por isso que aí, muitas das vezes, a gente exclui alguns tipos de ações, porque se a empresa some, já tive casos desses, some, você não consegue, sai, AR volta negativo, oficial de justiça não localiza, endereço desconhecido ou mudou-se, você não vai conseguir citar por edital. E aí você tem, o processo será extinto, e aí você tem que redistribuir a ação numa vara civil, tá? Outra situação, previsão legal, se o réu comparece espontaneamente no dia da audiência, não, vai suprir a falta e a nulidade de citação, ou seja, ele não precisa mais ser chamado ao processo, porque ele já compareceu ali, e aquele ato dele de comparecimento já convalida o ato para a própria audiência.
E o outro ponto importante que fala, que isso as pessoas às vezes não observam, mas é de suma importância, é manter atualizado o endereço das partes no processo, em razão de alguma intimação pessoal, vai citar o endereço que está apresentado nos autos. E aí, Léo, desse primeiro momento, tu tem algum ponto a falar? Você tem alguma divergência aí em Brasília em forma de citação, de chamamento ao processo? Então, Evelyn, aqui em Brasília, quanto a esses pontos iniciais que você levantou, eu diria que não. O que vem acontecendo, mas eu acho que muito em virtude do atual período de pandemia, até tivemos em alguns processos aí no Rio, essa citação se dando via WhatsApp, né? Essa citação se dando em alguns cartórios via e-mail, e aí a própria confirmação, ela já é o ato, né, por si só, que vai oportunizar o prazo, mas sempre lembrando que, se bem que nem seria esse momento que você está expondo, né? Mas, enfim, a contestação aí no caso dos juizados pelo próprio enunciado do FONAGE, né? Que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, dos Juizados Especiais, desculpa, ele dispõe lá que a contestação pode ser apresentada até a data da instrução em julgamento, né? Isso no âmbito do juizado. Só que o grande ponto que eu vejo, aí no Rio, pelo menos a gente teve uns casos assim, é que os juízes eles estão questionando se as partes necessariamente vão ter, né, essa necessidade quanto à realização da instrução em julgamento. E, claro, se a parte se manifestar no sentido de positivo, vai acontecer. Caso contrário, sequer acontecido as audiências de instrução e julgamento. Mas eu acho que nesse ponto de citação e intimação, Evelyn, não é diferença, né? Mas eu acho que está acontecendo em todo lado. São as citações e intimações via WhatsApp, né? Via e-mail, e, consequentemente, tem surtido efeitos para esse atual período de pandemia. E acho que trabalhista isso já acontecia, né? Eu lembro que você falava, já era algo mais comum, né? E assim, eu tive um processo até particular que aconteceu isso, tá? Eu fiz uma denunciação ali de uma pessoa e o juiz despachou nesse sentido, para que fosse fornecido telefone de contato e endereço eletrônico para citação, tá? Então, assim, isso hoje já foi um meio realmente criado para chamar a pessoa ao processo, mas como na própria legislação ela não teve nenhuma mudança no artigo, eu apresentei como está no artigo, mas na prática já está acontecendo, até porque quando a gente passar um pouquinho mais à frente o slide, já vamos apresentar aí uma mudança na própria legislação em relação à questão das audiências e tudo, das audiências telepresenciais, isso já foi uma alteração recente. Então, assim, eu acho até que poderia ter incluído isso quando fez essa legislação, criado algum outro inciso de formas de citação por meios eletrônicos, né, para deixar isso garantido e não gerar algum tipo de argumentação de nulidade e outros atos que a parte ré vai poder alegar. Porque teve previsão para algumas coisas, por que não incluiu isso também para deixar isso muito bem, né, fundamentado e legalmente legitimado aí por uma legislação? Então, vamos mudar aqui. Porque a gente tem a resolução do CNJ, né? A resolução do CNJ dizendo que alguns atos efetivamente não vão poder ser praticados, né, em virtude desse atual período. E aí, dentre os atos, a gente tem lá a contestação. Sim. Tá aqui. Vamos lá. Travou. Foi. Travou? Não, tinha travado, agora foi. E aí a questão que eu acabei até antecipando, né? A questão da revelia, que é o não comparecimento do demandado na sessão, conciliação ou instrução, reputa-se verdadeiros fatos, que foi o que eu falei anteriormente. Reputa-se verdadeiros, mas dentro de uma limitação. Não quer dizer que todos os pedidos, se tiver algum pedido que seja absurdo, até porque eu já tive clientes que procurou o escritório com pedidos de judicializar ações com pedidos absurdos, né? E aí vai do advogado realmente ingressar ou não com esse tipo de ação. Nós temos advogados que atuam e entram com aventuras jurídicas, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos mudar aqui. E aí agora a gente realmente entra na parte de conciliação.
tá? Iniciou a conciliação, gente, que é muita dúvida que as pessoas têm, né? Local de posicionamento. Ingressou na sala, passou pela porta, você está em pé de frente ao juiz, né? Aí aqui, ó, no lado direito, de frente ao juiz, vai ficar o réu, com preposto ou sócio, e no lado esquerdo, de frente ao juiz, onde está o seu de paletó e outro de blusa branca, é o advogado e o autor. E essa dúvida ocorre porque na trabalhista é exatamente o oposto. Então, quem atua na trabalhista e civil ao mesmo tempo, corre-se o risco aí de você inicialmente confundir. Eu falo que realmente no início, quando eu só atuava na civil e comecei a atuar na trabalhista, eu cometi aí esses micos na sala de audiência, sentava, daqui a pouco, você tá por quem? Eu tô pelo reclamante, do outro lado. Eu tinha que levantar e trocar de lado. Léo, e aí a situação é a mesma forma, né? Isso é procedimento normal, né? Então, aqui a audiência de conciliação não é nesses moldes que vocês estão vendo aí. A audiência de conciliação aqui sempre se dá numa mesa redonda. E aí legal, já, né? Parte justamente desse pressuposto. Quando vocês olham para isso daí, você pressupõe o quê? Um litígio, né? Você tem aí partes contrárias e um juiz togado ou leigo ali para conduzir. Consequentemente, em muitos casos, no Rio de Janeiro, essa audiência ela é convertida na instrução em julgamento, né? E aí vai embora. Aqui no DF não funciona assim. Aqui no DF sempre se dá numa mesa redonda, justamente visando estimular, né, a conciliação. E quem conduz não é um juiz, tá? Quem conduz é sempre um servidor do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios. Para além disso, no Rio de Janeiro já vivenciei casos, né, de às vezes, poxa, o autor, quer dizer, o réu, perdão, foi para a audiência de conciliação e sequer trouxe uma proposta de acordo, vou pedir a aplicação da litigância por má-fé, da litigância de má-fé. Aqui isso não é possível, você não tem como consignar nada em ata, nada pode ser consignado porque existe uma portaria do Tribunal de Justiça que veda justamente e encobre tudo que é falado na audiência pelo sigilo, confidencialidade, tá? E, consequentemente, pela mera disposição ou cessão recíproca ali das partes naquele momento. Então, não cabe qualquer tipo de alegação nesse sentido. Isso é interessante. O que significa dizer que, se eu ainda não passei por um caso desses, mas se o réu faltar à audiência de conciliação, não necessariamente vai se lhe aplicar a revelia aqui no DF. Por que eu estou falando isso? Se você marca uma audiência de conciliação e no momento posterior você supostamente vai ter a instrução em julgamento ou vai ter o prazo oportunizado para ele apresentar contestação, isso significa dizer que, segundo o enunciado do FONAGE, você ainda não chegou. O momento de apresentar a contestação pelo enunciado 10 ele não chegou, né? Porque a contestação pode ser apresentada até a audiência de instrução em julgamento. E sempre funciona assim, você tem audiência de conciliação no momento posterior o réu apresenta. Aqui no DF, quando eu vou para audiência de conciliação, não tem, pelo menos nos casos que eu vivenciei, não tem a contestação apresentada, tá? Então isso é uma diferença, razoável, porque no geral as pessoas já chegam apresentando a contestação, né? Isso. E não necessariamente ela vai ser apresentada para audiência de conciliação. Ela pode ser apresentada e é oportunizado esse prazo depois. Isso, você vê, é uma diferença que tem. E é legal a gente fazer essa comparação realmente de estados para ver como a atuação é diferente. Gente, vocês podem, talvez, não sei se alguém não saiba a diferença de juiz togado e leigo. O juiz togado é aquele concursado, né, que prestou o concurso, e aí ele é o titular daquela vara. E o juiz leigo foi uma lei que foi criada, não me lembro, acho que foi no governo do... Foi do Garotinho do Sérgio Cabral, não me lembro, foi num dos governos que criaram essa possibilidade de estudantes, inicialmente era só estudantes da Emerge, que poderiam fazer uma prova para se tornarem juiz leigo, aí com um saláriozinho razoável,
Agora, recentemente, eles abriram essa oportunidade para advogados. Então, você faz uma prova, um concurso, aí você se torna juiz leigo, só que o juiz leigo, ele é vinculado ao juiz togado. Então, ele acaba não tendo um poder de decisão. Ele emite, ele elabora uma sentença, só que essa sentença ela tem que ser homologada e confirmada pelo juiz togado. E isso funciona aqui no Rio dessa forma. Aí, existe essa função aí em Brasília, Léo? Então, aqui em Brasília, quase sempre é o togado. Quase sempre, né? Quase sempre é o togado. Quase sempre porque eu não vou dar uma afirmativa de algo que eu não vivenciei. Nunca peguei nenhum juiz leigo. E aqui já é o sinceramente, não sei se essa figura impera aqui no DF. Acho que não, justamente pelo que eu estou falando, né? Uhum. E digo mais, tem casos que tem-se audiência de conciliação e não tem instrução em julgamento. Isso é a maioria aqui no DF. Só tem um juizado especial civil que faz instrução em julgamento aqui, tá? Então, os outros não fazem audiência de instrução em julgamento, o que significa dizer que, e claro, não fazem se efetivamente eles compreenderem, né, pelo princípio da persuasão racional, que não vai ser necessária a realização ali, a produção, a dilação probatória para afirmar, né, o entendimento do juízo no sentido que for mais pertinente ali diante do julgamento do caso concreto. Então, isso é importante de se dizer, né, que não necessariamente você vai ter uma instrução em julgamento. E eu me deparei com esses casos aqui, né, porque não era comum. Primeiro, você ter uma audiência de conciliação, e só depois dessa audiência de conciliação e não ter um juiz presente, e só depois dessa audiência de conciliação você ter a apresentação de contestação, a apresentação de uma réplica, né, a essa contestação, e, consequentemente, esse processo ir à conclusão para ou marcar a instrução em julgamento, ou você já receber sentença, ou, que eu recebi em um caso, a leitura de sentença. Tá? Ou seja, o juiz marca uma data para as partes comparecerem e ser feita a leitura de sentença. Já passei por isso também. Então, são 3 hipóteses aí que tem a leitura de sentença tem disposição legal, né? Enfim. Uhum. Agora, a ausência da instrução de julgamento, isso é interessante porque às vezes a parte compreende que ela tem que arrolar testemunha, porque a testemunha vai ser super relevante para ela, e o juiz profere sentença compreendendo que, diante do conjunto probatório dos autos da demanda, não vai ser necessário que haja um pronunciamento da testemunha, porque ela basicamente traria e se pronunciaria sobre fatos. Se os fatos estão devidamente elucidados, não há necessidade e o juiz se debruça sobre o direito que vai ser aplicável no caso em tela. Ótimo. Perfeito. E aí, essa partezinha aqui final precisando remarcar audiência por não poder comparecer por algum motivo, é possível? Sim. Você só tem que justificar isso, tá? Com uma prévia justificativa, protocolando, vai ter uma viagem, ou você tem alguma coisa que você não consegue mudar a data, protocola isso com antecedência. Recomendo que vá ao cartório para tentar despachar, para conseguir essa remarcação aí, antes mesmo da própria audiência, que realmente saia de pauta, porque para que você não corra o risco, peticionei, vou deixar e não vou, e que vai ser remarcado. Então, acho importante. Peticionou, vai no cartório, despacha lá para poder remarcar aí a audiência pelo motivo que apresentou. E aqui vem exatamente aquela parte lá que eu falei inicial, essa lei 13.994, de 24 de abril, ela criou alguns artigos que foram incluídos agora em relação à questão da pandemia, e é exatamente essa questão que o Léo comentou, a conciliação será conduzida pelo juiz togado leigo ou por conciliador, ok. Obtida a conciliação, esta será reduzida por escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título. Esse parágrafo primeiro é exatamente o caso que eu comentei com vocês. A audiência foi presidida com um juiz leigo, ele vai realizar a conciliação, que é o que hoje está começando a acontecer aqui na capital. Regionais aqui do Rio de Janeiro costuma ter conciliação e remarca instrução para uma diferença aí de 1 mês ou 2 meses. Capital costuma se fazer audiência, conciliação e instrução já com o juiz togado, mas já fui em algumas regionais que já está sendo o juiz leigo realizando conciliação e instrução.
Mas aí o parágrafo 1º fala exatamente isso. Feito pelo juiz leigo, ela será transcrita, reduzida, e aí depois vai ser sentenciada e homologada pelo juiz togado. É cabível a conciliação não presencial, conduzida pelo juizado, mediante emprego de recursos tecnológicos. Então, aqui já é abrindo a possibilidade das audiências telepresenciais, que realmente aqui no Rio eu nunca utilizei, tá? Já tem uma previsão na trabalhista, mas eu, para ser sincera, até o momento ainda não foi marcado em nenhum dos meus processos audiências telepresenciais, mas a trabalhista já disponibilizou um sistema e o TJ com certeza ele já vai disponibilizar um sistema para isso, porque é uma tendência a se ter as audiências realmente telepresenciais. E o artigo 23, que também foi incluído por essa lei, se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado vai proferir a sentença. Então, aqui já é nítido uma previsão legal, por isso que eu falo que quando disciplinou aqui a possibilidade da audiência telepresencial, poderia ter incluído a possibilidade lá das citações e chamamento ao processo, né, do réu, de outros meios eletrônicos, pelo WhatsApp, as formas que hoje a gente tem de chamamento eletrônico, porque você não teria só um enunciado do FONAGE, mas já teria uma regulamentação aí por uma legislação. Léo, desse ponto aqui, tu tem alguma observação a fazer em relação a isso ou não? Oi? Deixa eu ver. Alô? O áudio estava fechado, perdão. Quanto a esse ponto, também não tem nenhuma observação, eu não tinha feito antes, né, do começo da pandemia, nenhuma audiência assim. Atualmente acaba sendo a nova normalidade, né? Então, muito em virtude da pandemia, mas de resto também nunca havia realizado uma audiência de conciliação desses moldes. Então, vamos lá. E aqui é aquela questão da previsão do juiz arbitral, que eu citei aqui para que a gente pudesse passar pelos artigos, né, que vê a possibilidade de um juiz arbitral ele presidir e conciliar as partes, e eu falo, aqui no Rio não vejo a prática do juízo arbitral, não sei se existe isso aí em Brasília. Tem essa prática aí, Léo? Também não, eu nunca tem, vivenciei um caso assim. Não tem. Então, vamos passar aqui, mas eu só deixei aqui para que vocês saibam que tem essa previsão na Lei 9.099, mas que acaba não sendo usual. É sempre feito por um conciliador, que é estudante de direito ou algum serventuário, ou já diretamente pelo juiz leigo ou juiz togado. Para dizer a verdade, hoje a gente quase não faz audiência com juiz togado em juizado, e sim o leigo. E aí agora a gente realmente ingressa na audiência de instrução e julgamento, né? Aquele primeiro momento lá a gente falou da audiência de conciliação, aqui no Rio, a audiência de conciliação, ela realmente não tem esse objetivo que deveria ter, como o Léo apresentou lá da mesa redonda, de ter toda uma tentativa de acordo entre as partes, é o que eu falo, um senta-levanta. Sentou na sala de audiência, tem possibilidade de acordo? Não, você já levanta para poder ingressar um outro processo, uma outra audiência. Então, aqui eu vejo que realmente na audiência de conciliação, não tem realmente uma tentativa de acordo, de resolver o problema. O que está sendo criado é o sistema de mediação, que eu já vi alguns casos utilizarem, que é um prédio até a parte do tribunal, que eles colocam alguns processos lá, mas isso é muito raro também acontecer. E aí, a audiência de instrução é realmente aquela audiência que ela tem que ser presidida por um juiz, ou o juiz leigo ou o juiz togado. O juiz leigo aqui, ele preside a audiência de instrução. E nessa audiência, se realmente tiver, e não se tem muita prática disso em juizado, tá? Mas é o momento de ouvir as partes, colher provas testemunhais. Se tiver alguma apresentação de documentos, alguma coisa, a outra parte ela vai ser obrigada a se manifestar ali na hora que o que for juntada no processo e proferida a sentença. Em regra, gente, a Lei 9.099 tem previsão que o juiz profere a sentença no ato. Eu vivenciei isso nesse meu período, que eu já advogo uma vez só. Uma única vez o juiz proferiu sentença aqui no Rio de Janeiro, que eu presenciei no ato. Fora isso, eles agendam uma leitura de sentença com 1 mês ou 2 meses
após a audiência de instrução. Essa leitura de sentença ela é lançada no sistema do tribunal, você não precisa comparecer. Se o tribunal não lança no dia agendado, ele tem a obrigatoriedade de publicar essa sentença. Se ele agenda para lançar no dia tal, e essa sentença é lançada, no dia tal, aquela data é contada como prazo, início de prazo, né, no dia seguinte, para recursal, para apresentação de recurso. Se não publicou na data prevista, quando sentenciar, tem obrigatoriedade de publicar para iniciar o prazo recursal. A audiência de instrução, ela é uma audiência, é que eu falo, eu acho muito importante sempre a preparação do advogado para comparecer com o seu cliente. Eu faço audiências para alguns escritórios como audiencistas, e eu conheço várias regionais aqui no Rio, tem advogados que são contratados da regional, então ele está lá o dia inteiro na regional. A empresa entra em contato com a OAB da regional. Tem algum advogado que é fixo aí na regional? E ele já se conhece, o tribunal já conhece, a OAB já conhece, todo mundo ali já se conhece. Tem a fulana de tal. O que eu queria contratar ela para representar o réu no processo tal, e ela é contratada. Só que esse audiencista, ele não tem nenhum trabalho de ler o processo. Muitas das vezes, o advogado audiencista, ele ingressa na sala de audiência sem saber nada, nem deu trabalho de ler o que está sendo discutido ali, e ainda tem outros casos que tem a contestação que é apresentada totalmente oposta do que está sendo discutida no processo. Então, o que eu falo com vocês? Saiu tudo aqui. Vocês podem, num certo período, estar atuando para o seu cliente, ou podem também estar sendo contratado como audiencista, e o que eu falo, é importante o estudo, é importante vocês leiam o processo, entender o que você vai estar ali defendendo, para que você realmente tenha competência de atuar, porque senão é feita alguma pergunta, você não vai saber responder, como já teve casos em relação a isso, porque a pessoa não sabe nem do que se trata. Eu já fiz inúmeras audiências assim, em que o advogado não sabia nem do que se estava falando, ele falava uma coisa que não tinha nada a ver com o processo. Então, é importante o estudo do processo. Hoje, nós temos essa facilitação, que o processo é eletrônico, mas eu já peguei fases que eu já fui como audiencista, sem ter o conhecimento do processo, porque o processo era físico, e aí eu chegava um pouco antes no cartório para eu pegar o processo e ler, e entender qual era a discussão, porque o escritório que eu representava, ele não tinha uma organização de ter o controle, e aí para eu poder conseguir realmente conduzir uma audiência. Então, assim, a importância da audiência, não só da conciliação, porque a conciliação, muitas das vezes, você acaba, às vezes, até resolvendo ali, dependendo do local, mas a instrução, sim, é importante, porque ali, algum erro, alguma observação que você não fale, ou que a outra parte fala, e você não argumente, você pode perder o processo. Léo, e aí, em relação a isso, eu já vi até que tem diferença aí em Brasília, né? Que a sentença costuma até ser proferida na própria audiência, né? Na própria audiência eu confesso que eu nunca vivenciei. Ele marca uma data para a leitura da sentença, entendeu? E aí é obrigado a comparecer. Obrigado a comparecer, exatamente. Agora, um ponto interessante que até as pessoas às vezes acabam não se atentando das instruções de julgamento nos juizados é o seguinte. Claro que você tem que estar muito seguro do que você vai fazer, mas um ponto até bem controvertido para alguns é a questão quanto à possibilidade de produção de prova técnica, né? Porque você hoje tem no CPC, né, propriamente dito, lá um rol, né, de possibilidades quanto à produção de prova pericial, mas também tem a produção de prova técnica simplificada, que na prática eu realmente nunca vivenciei também um caso em sede de vara civil, né, em que fosse utilizada prova técnica simplificada, que é semelhante à do juizado, mas não é idêntica, que são as hipóteses lá do artigo 464 do CPC. Já no juizado, a gente tem o artigo 35 autorizando que o juiz poderá inquirir, né, se assim compreender, um técnico da sua confiança
e, consequentemente, oportunizará para que as partes venham a juntar laudos técnicos por meio de assistentes técnicos para firmar, né, devidamente aí o seu entendimento em determinado caso. O que significa dizer que em juizado você pode sim se utilizar de uma prova técnica, só que você vai ter que ponderar se aquela prova técnica ela é ou não uma prova complexa o suficiente para afastar a competência dos juizados ou não. Se é uma prova que você vai dar robustez, digamos assim, né, ou vai conseguir dirimir de forma simples algumas alegações fáticas que não tenham ficado tão evidentes quando da mera narrativa. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto importante também a ser ponderado, em especial para a realização da instrução em julgamento, porque a gente vê que, em alguns casos, as pessoas acabam pecando, né, quando dá instrução e tomam uma extinção do processo em virtude da incompetência do juizado para apreciar, né, e aí a gente fala da competência material efetivamente. É isso, só uma ponderação mesmo. Ótimo, deixa eu aqui ativar. E agora a gente vai abrir realmente para dúvidas aí de vocês. Pode aí apresentar dúvidas aí da aula de hoje, gente. Oi. Posso começar? Pode. Pode ir. Não são dúvidas, né? Não, são. Achei interessante essa coisa da utilização do WhatsApp, né? E ser uma inovação, né? E-mail, eu acho que deveria realmente ter sido melhor abordado, como a senhora falou, na lei, né? Nessa lei nova, 13.994, né? Eu também já passei uma vergonha, eu sentei do lado da advogada da outra parte. E assim, gente, eu gosto de compartilhar isso, porque por que eu gosto de compartilhar, gente? Eu acho importante a gente compartilhar, porque aí vocês pensam assim, não, caramba, ela é muito boa, é muito inteligente. Não, gente, a gente estuda, o doutor Léo também estuda, e a gente passou por isso. Então, assim, no início, e se ainda bobear, porque, por exemplo, hoje eu represento muito mais reclamada do que reclamante. Então, eu vou muito menos representando o reclamante numa audiência do que na trabalhista ou na cível, às vezes. Na cível, lá pelo escritório, a gente até faz muito autor, mas na trabalhista a gente vai muito mais pela empresa. E aí você entra automático. Se você não tiver, aí quando você está no reclamante, você pode inverter isso sem querer, se você não observar. Então, assim, eu acho legal esse tipo de compartilhamento dessas coisas que acontecem, né? Mas é um rigorismo desnecessário, muito mais interessante que eles fazem em Brasília, né? Uma mesa redonda, porque a ideia realmente é conciliar, né? Então, eu acho que realmente é um rigorismo. A coisa do juiz leigo, a minha experiência também foi que ele estava na conciliação e ele estava na AIJ. Inclusive, a advogada, que era audiencista, né? Ela estava, inclusive, com vários... Estava com uma planilha ali com vários processos, né? Era notório que ela era audiencista, e ela, inclusive, instruindo o advogado, o juiz, como colocar aquilo em pauta. Muito interessante aquilo, né? E faltou a experiência dele e ela ajudando, né? Agora, a questão da audiencista, né? Eu acho que ajuda, porque se você tem um cliente e que é de outro estado, o advogado é de outro estado e tal, e ter que vir para cá, eu acho que ajuda bastante, mas a senhora abordou muito bem a questão de que deve ser lido o processo para que tome conhecimento, porque fica uma coisa meio solta, né? Eu notei assim que como se tem acordo, não, acabou ali, entendeu? E numa outra audiência eu tive a oportunidade de ver o rapaz que estava fazendo a reclamação, o rapaz jogando ali todo
o desânimo dele, né? E advogado olhando assim para ele, com quem diz assim: oh, meu Deus, o que eu ainda estou fazendo aqui? Entendeu? Mas infelizmente. Bom, eu acho que no mais é isso mesmo. Não sei, observações mesmo. Aqui no Rio, eu só vi em 2 casos mesa redonda para audiência de conciliação. No GCRIM, Juizado Especial Criminal, tá? Já fiz uma audiência no GCRIM, mas foi numa regional, porque eu já fui conciliadora há 4 anos em GCRIM, em Cascadura, no Fórum da Regional de Cascadura, e na Pavuna, e a mesa era da mesma forma da audiência tradicional, mas eu já fui para uma audiência com promotor e juiz, que era a mesa redonda, e havia a presença até do promotor para realmente tentar, porque, em regra, na audiência de conciliação do GCRIM, o promotor já de instrução tem que estar presente, muitas das vezes eles não estão presentes. E na trabalhista, que criou agora o Centro de Conciliação, que não existia. Então, eles estão começando a desmembrar as audiências trabalhistas, que já a conciliação era feita diretamente com o juiz. Eles estão começando a desmembrar isso para um outro lugar, e a mesa também era redonda para poder fazer esse tipo de tentativa de acordo. Era realmente uma conversa, da forma que o Léo apresentou em Brasília, mas aqui no Juizado Especial Civil, e nenhuma regional, eu nunca tive uma experiência dessa de mesa redonda. É exatamente um senta-levanta super rápido. Sentou, tem acordo? Não, levanta e já vamos embora para a próxima audiência. Esse sistema de mediação, se eu não estou enganada, eu já escutei de um professor que já havia, em alguns escritórios, salas preparadas para que houvesse essa conciliação com o advogado entre as partes, informalmente, antes de chegar à via judicial, né? Isso é realmente, isso vem acontecendo, isso é algo atual? Então, eu já vi um caso lá na capital do centro de mediação, tanto que ele não era nem dentro do prédio, mas em regional eu não vi ainda nenhuma vez. E aí você ia para um local, conversar antes mesmo para poder ver se havia possibilidade de acordo, mas nas regionais, que a gente fala assim, saiu lá da capital, a gente pega os bairros em si. Nunca vi esse centro de mediação na prática. É algo que deve ser melhorado, até porque eu acho que o objetivo do juizado especial é ser célere, né? É a coisa ser mais rápida. Então, isso acho que ajudaria a todos, né? Exatamente. Exatamente. Tá bom. Obrigada. Nada. Vamos lá, o próximo pode apresentar aí as dúvidas. Olá, boa noite, Trevin. Boa noite. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo contrário, eu só queria agradecer mais uma vez a aula, né? Foi muito explicativa, bem sucinta, é algo que nós ainda vamos aprender. Alguns aqui, certamente, no juizado especial já está aprendendo, porque a gente sabe que é contra o código de ética, né? A gente consegue acompanhar com mais facilidade, a gente consegue ter mais uma manipulação do processo, até mesmo porque não precisa de advogado para você entrar no processo. Então, se você tem um processo que se enquadra, né, a Lei 9.099, você mesmo consegue demandar sem o auxílio de um advogado. Então, eu mesmo já fiz alguns processos para mim, quanto no juizado especial, e é bem explicativo isso, toda a aula. Eu mesmo já perguntei a doutora Evelyn uma vez, que eu não estava conseguindo citar um determinado réu, que era no Paraná, e aí ela me relembrou, não, ela não pode citar por edital, você tem que conseguir citar por AR, você não tem que ser feito. E aí eu também, depois disso, doutora Evelyn, eu li alguns artigos e eu vi que pelo princípio da celeridade, estavam admitindo, né, algumas citações para o WhatsApp ou algum outro meio comprobatório de citação. E aí foi o que o doutor Leonardo falou. Então, assim, foi muito interessante e mais uma vez, parabéns pela aula de vocês. Nada, obrigada, gente. Vamos lá. Estou falando, também não tenho dúvidas nenhuma. Muito boa explicação.
entendi tudo aqui. E essa aula vai continuar, né, doutora? Sim. Ele também tem algumas observações, mas não foram faladas hoje, que é sobre a questão de pagamento. Ah, sim, Isso aí é vai porque... ser na O próxima que a gente aula. vai fazer? A próxima aula já vai ser uma sentença. Vamos analisar uma sentença comparando com uma inicial. E aí, depois da sentença, vamos trabalhar com uma execução, que aí realmente é você elaborando a planilha pelo site do tribunal para você executar. Então, assim, é uma planilha fácil de se fazer, no juizado não é complexo, então a gente consegue fazer essa planilha, e aí a gente vai em outro momento aí usar o site do tribunal para liquidação aí da sentença. E aí a gente vai trazer uma comparação realmente prática. Perfeito. Estou tranquilo. Você vê, as dúvidas estão diminuindo, Léo, a gente está conseguindo realmente ser bem claro. Cadê? Tayane, que eu sempre acabo falando quase Tatiane. Tayane e Evne. Querem fazer alguma observação, gente? Oi, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Não, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo contrário, eu acho que foi bem explicativo, só tenho realmente a agradecer vocês. Essas aulas têm sido muito produtivas e tenho aprendido bastante. Ah, perfeito. E é exatamente o nosso objetivo, é trazer realmente uma comparação para que vocês possam, né, na leitura do artigo, poder materializar isso dentro de um processo. Porque o que acontece? Na sala de aula, vocês estudam um artigo, aprendem, mas fica muito vago na leitura. Então, a gente realmente traz isso para a prática, analisando um caso. Então, quando você consegue materializar, comparando com um caso concreto, se torna a forma de entendimento se torna muito mais fácil. E é por isso que eu falo sempre, aquela pessoa que tem uma prática, ela está estudando e está fazendo uma prática, um estágio no escritório, mas um estágio prático mesmo, aquele que o estagiário está ali realmente aprendendo e não sendo usado como boy do escritório, que muitas das vezes o estagiário é muito mais usado como boy do que realmente a função que ele foi contratado, estágio, para ele realmente aprender na elaboração da peça, o raciocínio jurídico. A gente sabe que na prática os escritórios não faz isso. Usa o estagiário só na parte externa, de ir no cartório e tudo. Então, realmente, a intenção é exatamente essa, é trazer o processo aqui para vocês, para a gente ir comparando. É claro que a gente tem alguma limitação para as pessoas que estão em outro estado, mas a nossa intenção é trazer de uma forma mais clara isso aí, de entendimento para todos. Evne, quer compartilhar aí alguma coisa, alguma dúvida? Ih, será que ele caiu? Doutor, ele tinha deixado uma mensagem que estava fazendo uma contestação. Ah, então tá. Então depois ele deve ver e conforme for ele vai colocar no grupo aí pra gente. É porque eu evito mexer na tela, que eu tenho medo de fechar alguma coisa indevidamente. Gente, então tá. Agradeço mais uma vez aí a presença. Vou compartilhar o vídeo. Se vocês puderem compartilhar para outros amigos e colegas para que cheguem a mais pessoas, eu agradeço aí a vocês. E a nossa próxima aula vai ser exatamente uma sentença. Depois eu vou vir, porque eu estava querendo separar o curso com as defesas do réu, que aí seria a própria contestação. A gente pode até, se vocês preferirem, a gente trabalhar com uma contestação antes de ir para a própria sentença. Na próxima aula a gente trabalha com a contestação e na outra aula seguinte a gente trabalha com a sentença. Eu vou jogar isso lá no grupo, vocês votam nisso e aí vai ser o tema da próxima aula, ou contestação ou sentença, tá bom? Agradeço aí vocês mais uma vez e boa noite aí para todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Obrigado. boa noite. Até a próxima. Até a próxima.